Fala pessoal, estamos começando mais um Pod Santes e hoje nós estamos em um cenário de guerra, como aqui o meu colega André comentou. Nós estamos vivendo um momento difícil no Rio Grande do Sul. Para quem não sabe, nós somos aqui do Rio Grande do Sul e estamos no momento de enxurrada, né? Onde os rios transbordaram, casas foram alagadas, pessoas estão sendo deslocadas para abrigos, outras acabaram, infelizmente, falecendo. Mas a gente não quer começar dizendo isso como o pior das coisas. Não, a gente quer trazer isso como um agir de Deus. A gente sabe que tudo está no controle de Deus. E se você está assistindo esse vídeo, é porque o Senhor te direcionou para estar aqui. Eu quero te dizer que, por mais que toda a perca que teve, eu e minha família tivemos que nos deslocar da nossa casa, do nosso conforto, para poder evitar qualquer acidente devido às enchentes. E nesse momento que nós estamos passando, a gente se questiona muitas coisas. Com certeza, né, André? Uhum. Por mais crente que nós somos, nós questionamos todas as coisas, botamos numa balança tudo. Mas no meu coração, André, sempre surgiu o quanto Deus tem sido bom, mesmo tendo sinais tão tristes, né? Como mortes, como casas perdendo tudo, mas o Senhor tem tomado conta, o Senhor tem guardado nós. E eu gostaria de nós tirar um minutinho de oração aqui, para pedir para que o Senhor venha guardar, proteger essas casas essas famílias que foram desabrigadas, e que o Senhor venha, assim como deu a Neemias um plano de reconstrução, Ele possa nos dar também estratégias de reconstrução, que nós venhamos reconstruir. Isso. Você pode orar conosco aqui? Vamos orar, André? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito no Rio Grande do Sul. Eu sei, Pai, que essa tragédia, Pai, que tem acontecido, as enchentes que têm acontecido, são resultados, Pai, da ação humana. Mas eu te peço, Senhor, traga as tuas mãos para o Rio Grande do Sul. Coloque, Senhor, as tuas mãos sobre este lugar. Mude a previsão de chuva. Mude, Senhor, qualquer expectativa que haja mais enchentes. Pai, coloca, Senhor, agora a sua intervenção. Nós acreditamos, Senhor, no teu poder, acreditamos que o Senhor pode acalmar os mares, acreditamos que o Senhor pode fazer infinitamente mais. Então nós te pedimos, Senhor, opera neste momento sobre o Rio Grande do Sul. Pai, abençoe, guarde, proteja cada família que teve que ser desabrigadas. Pai, traga, Senhor, o conforto, um abraço, Pai. A cada sorriso de voluntário, Senhor, possa aquecer o coração de cada morador, de cada pessoa que ficou hoje desabrigado. Eu quero te pedir, Senhor, traga, Senhor, agora nossas mentes, traga, Senhor, para o Rio Grande do Sul, estratégia, Pai, de reconstrução. Senhor, assim que as águas baixarem, nós precisamos, Senhor, ter uma estratégia de reconstruir todas as casas que foram danificadas, todos os comércios, restaurar. E pelo poder da tua palavra, Senhor, nós acreditamos que isso se fará. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, também começando mais esse episódio, e nós temos hoje um episódio especial. Ontem nós tivemos o Dia das Mamães, e queremos desejar aqui em nome do Pod Sante uma grande data, uma grande alegria, e um parabéns a todo mundo que gerou, né, a mamãe que carrega no colo, no seu ventre, né, nos primeiros dias, meses da vida do seu filho, e que tem um vínculo, né? Sabe que eu estava estudando a palavra piá, que a gente usa muito, ela é uma palavra de origem tupi, né? Que significa o meu coração que caminha fora de mim. É isso que significa a palavra piá. Meu coração que caminha fora de mim. Uau. A origem dela é essa, né? Então, todas as mamães que estão aí, parabéns a você. Hoje nós temos o nosso episódio que é especial pro Dia das Mães, não conseguimos gravar ao vivo, mas nós temos uma convidada especial para falar desse tema. Já oramos pelo povo e agora a gente vai conhecer a história dela, né? Que é casada com o Zé Freitas, empreendedora, trabalha, talvez, não se sabe ainda na área da saúde. Talvez ela volte, volta de novo.
é mamãe de primeira viagem e completa o seu primeiro Dia das Mães. Débora Santos. Obrigado, Débora. Obrigado eu pela Seja muito oportunidade. bem-vinda. Obrigada. Bem-vinda. Eu tô muito Obrigada. feliz de ter topado vir. Eu também. Se arrumou muito bem. Arrumei, Coisa arrumei. boa. Coisa boa. Como eu cara. te falei, ninguém é obrigada, né? Ninguém é obrigado a Ninguém te- é obrigado, tirando o Zé, que escolheu isso, né? O restante não é obrigado a ver a gente como acorda, né? Tá Então certo. a gente maqueia. Coisa boa, coisa boa. Ô, Débora, pra começar, eu queria perguntar sobre a tua história, tua infância. Como é que foi a tua história? Como é que foi a tua infância? Porque a gente vai chegando nesse ponto de Dia das Mães e traz uma reflexão muito grande, né? Algumas pessoas que nos escutam não têm mais a sua mamãe, ou nunca tiveram, foram criados por vô, Sim. né? E aí a gente quer saber de ti, como é que foi essa tua história? Sim, primeiramente, toda a minha solidariedade, meu amor, meu carinho, minhas orações, né? Como a gente falou que foi Dia das Mães ontem e eu como mãe, imagino a dor que deve estar sendo para muitas mães nesse momento, desabrigadas, talvez sem os seus filhos, né? Numa situação que não é o ideal, mas saiba que você, mãe, é forte, Deus se te escolheu para ser mãe, você é capaz. E então, todo o meu amor, minha solidariedade a cada mãezinha. E falando então da minha história. Não passando pela parte mais triste, mas é a realidade, né? Começando por ela, eu sou filha adotiva. Graças a Deus, fui abençoada com uma família maravilhosa. Mas o início nem sempre é tão bom, né? A gente sabe que às vezes Deus guarda o melhor pro final, né? Então, o meu início não foi dos melhores. Eu tive uma gravidez não desejada. Minha mãe não tinha condições na época de me cuidar, de me criar e escolheu me entregar para alguma família. Porém, nesse começo, na época, isso eu nasci em 96, então na época não tinha muito essa questão burocrática de sair do hospital já registrado como é hoje, né? Então, acabou sendo um pouco fora do legal. Do convencional. Né? Do convencional. Minha mãe me entregou para uma família, porém, como eu já estava há 1 mês e 5 dias escondida, né? Minha mãe me deixou escondida do pai. Então, eu fiquei 1 mês e 5 dias no escuro, sem tomar leite, sem mamar, só água com açúcar ela me dava. Então, eu ficava próxima a cachorros. Então, eu tinha sarna, eu tinha tudo que se possa imaginar. Vermes, a pior situação era daquele bebezinho ali, que era eu na época. Um ambiente, assim, completamente diferente. Insalubre, né, pra uma criança. Insalubre, né? Exato, Do que desumano. Desumano que uma criança Desumano, precisa. né? Né? Tanto para um adulto que dirá para um bebezinho, né, indefeso, enfim. Mas como para tudo Deus tem um plano, para tudo Deus tem um projeto, ele estava no controle de tudo, né? Eu acredito que nada disso foi em vão, né? Então ela me entregou para uma família, porém como eu estava muito debilitada, eu acho que essa família achou que eu não ia vingar e como um celular me devolveu. Né? Olhou ali e viu que não era o que eles sonhavam, talvez, com um bebezinho, porque eu realmente não era a coisa mais linda do mundo para uma família olhar assim e dizer, nossa, era tudo que eu sonhei, não era exatamente assim. Então, essa família me devolveu. E chegou nos ouvidos da minha mãe adotiva, que tinha uma criança para ser doada, que precisava, né, de alguém. E a minha mãe, como já estava, minha mãe adotiva, como já estava 14 anos em oração, querendo muito um filho e não podia gerar um filho, estava atrás de uma criança, achou essa informação e quis eu, graças a Deus. Marcaram de se encontrar, conseguiram me entregar e já na primeira semana minha mãe já me levou numa pediatra, a pediatra já, não digo que me desenganou, mas falou, olha, as chances desse bebê é pequena, né, porque realmente ela tá muito debilitada, o certo seria nós internar ela, mas nem registrada ela não é, então como é que nós vamos dar entrada com ela num hospital, não tem nem como... sendo que nem registrada ela é, a polícia vai vir, enfim, vai querer tirar de vocês, né, e tal. Então, a doutora autorizou a minha mãe a ficar comigo em casa, desde que ela cumprisse com todas as medicações que ela havia dado, né, e aí a doutora foi corajosa também, assumiu um risco também. Muito, né? Muito, mas eu digo que além de ser plano de Deus, eu acho que quando uma mulher, ela nasce para ser mãe, independente de ter gerado ou não, ela será mãe,
Eu tenho isso muito claro na minha mente, assim, que mãe não é somente a que gera, até porque temos muitas provas hoje em dia, infelizmente, de mães que geram e não são mães, né? Mas existem mulheres que escolheram ser mãe, e eu acho isso tão especial quanto alguém que gera, né? Então, a minha mãe, ela escolheu me amar, escolheu me cuidar. Não foi tipo, ai, tive esse bebê, agora eu vou ter que cuidar, como Tua muitos mãe é adotiva, acontece. Né? Exato, minha mãe é adotiva. Então, ela escolheu me amar, escolheu me cuidar, escolheu me dar essa chance, né, de sobreviver, de viver. E eu sou muito grata a tudo isso, né? Em quanto tempo tu chegou a ficar só com água com açúcar? 1 mês e 5 dias eu fiquei. 1 mês e 5 dias? 1 mês e 5 dias. Naquele ambiente, próximos a Naquele animais ambiente, e só ambiente. água com açúcar. Exato. Nossa, imagina, né? Tanto Quantos que a nutrientes, doutora- né, que o bebê precisa. Tanto que a doutora até falou, olha, é inacreditável Imagina- ela ter sobrevivido, né? Claro. Desnutrido, né? Quando tu ficou Muito, e... muito. E numa fase muito. em que a nutrição é essencial, né? Porque é a fase É o que início, tu mais né? precisa de toda a nutrição, É né? o início. Todo o alimento, tudo. É o início, fora todas as outras questões, né? Graças a Deus eu nasci em fevereiro, então o clima não era tão frio, né? Porque também tem essa questão de uma criança recém-nascida, eu não tinha as melhores roupas, os melhores tip-tops, provavelmente. Então, Sim. né, a situação não era das melhores, né? Mas pela misericórdia de Deus, deu tudo E certo. daí, esse processo, depois que a tua mãe te acolheu, tua mãe adotiva te acolheu, ficou esse tempo de recuperação, como é que foi? Do primeiro momento, assim, foi bem assustador. Me levaram para registrar em Santa Catarina para não haver riscos nenhum, né, daqui. Então, fui registrada em Santa Catarina. Então, até que se prove ao catarinense. contrário, sou catarinense. Né? Até que se prove ao contrário, sou de lá. Tenho direito sobre aquela terra. Tenho direitos. Então, fui registrada lá. Voltamos, continuamos o tratamento. Minha mãe continuou o tratamento comigo. E depois de muita polenta com leite, muita bolacha com leite, muito papazinho, até dieta eu tive que fazer. Então, Olha aí. quando Deus restaura, Ele restaura por completo, Que né? benção. Minha mãe sempre fez questão de me contar isso, e até uma curiosidade interessante. Nunca foi escondido isso de mim, eu não descobri isso quando eu já tinha minha 20 anos, adolescência, 15 anos. enfim. Não, isso sempre foi muito claro pra mim. Quando eu descobri, entre aspas, né, quando me contaram que eu era adotada, foi muito natural, assim. A minha mãe sempre falou, sempre tratou como filha do coração, filha do coração. E um dia nós indo viajar, eu, minha mãe e meu pai, eu questionei: ô mãe, por que tu fala que eu sou filha do coração? E aí ela simplesmente falou pra mim: ah, filha, porque tu não veio da minha barriga, tu veio do meu coração, tua mãe não pôde cuidar de mim e me deu. E aí, eu lembro que quando eu perguntei isso, a minha mãe e meu pai se olharam, tipo assim, agora a gente vai ter que falar pra ela. Agora é a Né? hora. Então, assim, ou ela pula do carro, ou ela vai achar lindo. Né? Essa é a Então, deixa. é o momento agora. E aí, a minha mãe me contou, falou, e elas ficaram tipo assim, tá, vamos ver o que ela vai fazer, né? E eu, com a maior naturalidade do mundo, falei, ai, tá bom, que legal. E vida seguiu, a idade viagem tinha mesmo? seguiu. Eu acredito que em torno de uns 7 anos, talvez até menos. Mas aquela idade do, mas por quê? Mas por quê? Aham, Mas da por quê? E curiosidade, né? tal. Perguntar tudo. Isso, por um lado, até nós já tínhamos conversado sobre isso, por um lado foi bom, mas por outro nem tanto, porque a minha mãe, ela sempre tratou isso como algo lindo. E realmente é, É verdade. né? A adoção é algo lindo, É. né? O escolher ter é algo muito lindo. Mas infelizmente nem todos levam assim, né? Por muito tempo eu carregava isso como um troféu. Eu ser filha adotiva, eu achava a coisa mais linda do mundo. Uhum. No colégio, por exemplo, eu chegava e dizia: oi, meu nome é Débora, sabia que eu sou adotada? Porque eu achava, nossa, agora eu vou abalar aqui porque eu sou adotada, né? Um diferencial, né? Imagina. Sim, sou uma Né? pessoa diferente. Eu tenho um diferencial Pelo amor ninguém, de Deus. ninguém tem, Pelo claro. amor de Deus, eu sou Débora adotada. Era Era o né, teu sobrenome, Débora adotada. com certeza. E aí, quando eu cheguei com essa informação, muitos acharam, nossa, que legal, né? Realmente foram legais, mas sempre tem aqueles comentários, aquelas coisas que fazem a gente questionar se realmente é algo legal mesmo ou não. Cheguei a escutar várias coisas desagradáveis, como, se a tua mãe não te quis, alguém vai te querer, sabe? Nossa, se a tua mãe que te gerou não te amou, tu acha que alguém vai te amar? Sim, porque tu era isso, porque tu era aquilo, e aquilo... Por um tempo não dava bola, mas na fase da adolescência, dos 13, 14 anos ali, que é a fase que a gente começa a dar mais ouvido pros outros do que pros pais, por exemplo, muitas vezes, né? Aquilo ali eu comecei a me apropriar de realmente eu não mereço, realmente eu acho que ninguém vai me amar, realmente não vai dar certo. Tanto que os meus relacionamentos no começo foram conturbados justamente por essa questão de eu me apropriar disso.
Então, eu não ficava muito tempo com uma pessoa, logo eu Terminava. dava um jeito de sair por medo de um dia a pessoa me deixar, me abandonar e o que ia ser de mim, né? Então, por muito tempo eu carreguei isso, né? Me apropriava desses a comentários. rejeição posterior, então. Depois, bem depois. Até então eu achava lindo. Quando começaram essas pessoas a falar essas coisas e o foco mudado da adoção, né? Da escolha pra rejeição, Sim. pro abandono. Exato. Daí tu Focar começou no outro lado. Sim. Porque eu até então me apropriava ao lado de que, nossa, Alguém olha me só, adotou, alguém me escolheu. me escolheu, né, e tal, me amam. Sou importante, alguém me quis. Exato, exato. Mas a gente sabe que existe um mundo espiritual também, né? Uhum. Então, envolve todas essas coisas, né? Eu tava me sentindo muito amada e com certeza o inimigo não tava gostando de tudo isso, né? Com certeza. Então ele tinha que mostrar o lado dele, né? E o lado dele foi esse, e por um tempo, infelizmente, eu comecei a escutar muito ele, não dar ouvidos pra voz de Deus através das pessoas dizendo que eu realmente era especial e tal. Uhum. Então, E isso foi... Até quantos anos, mais ou menos, isso durou, assim? Esse sentimento, assim, de eu fui abandonada, esses relacionamentos que acabava Nossa. entrando e saindo. por muito tempo. Por muito tempo. Eu posso dizer, inclusive, que eu casei ainda com vestígios desse sentimento. Mesmo? Com 23 anos eu casei e eu posso dizer que eu ainda tinha vestígios no meu coração desses pensamentos. Claro que com o tempo foi cicatrizando essas dores, né? Esses traumas, enfim, né? Uhum. Mas ainda posso dizer que quando casei ainda tinha. Ainda Nossa, tinha ainda? sentimentos assim, medo, sabe? De será que eu tô fazendo? Será que eu devo casar? Será que eu devo me apegar? Será que eu devo ficar? Porque e se, sabe? Botar minha alegria, minha esperança, minha felicidade em pessoas, em relacionamentos, sendo que não é esse o objetivo. Não é pra ser assim, né? Porque Sim. senão a gente realmente se frustra, né? E nesse período, até aqui, né? Como é que foi o relacionamento teu com a tua mãe adotiva, né? Como é que é o nome da tua mãe adotiva? Marisete. Com a Marisete, pra gente poder falar como é que foi teu relacionamento com a Marisete, assim, né? Foi conturbado depois disso? Porque a tua rejeição que tu estava sentindo não era da tua mãe adotiva, né? Não, Mas não, como é não. que foi esse relacionamento foi construindo esse relacionamento com a Marisete? A minha mãe, que eu digo que a Marisete é a minha mãe, Sim, né? sim, a Eu gente digo- percebe que tu sempre eu- se refere à mãe. Sim, eu tenho a minha mãe biológica também como mãe porque ela me gerou. Poderia ter me abortado, poderia ter me jogado no lixo, poderia ter feito inúmeras coisas. Sim. Não tenho mágoa dela, nunca tive, né? Graças a Deus, eu sempre pensei assim, bom, se eu fosse mãe, não faria isso, mas se ela escolheu assim, amém, né? Entregou o que pôde, né? Cada um entrega aquilo que pode. Exato, Né? Opção dela, enfim. Não faria isso, mas nunca tive raiva dela, né? Uhum. Mas ela é minha mãe até eu nascer. A Perfeito. partir dali, Deus me deu uma nova mãe, Uhum. né? Uma mãe maravilhosa que eu só tenho a agradecer a vida dela. A minha melhor amiga sempre foi, né? Então, mesmo com essa questão da rejeição, assim, eu nunca levei para minha mãe. Ah, que bom. Tu Não. conseguia fazer essa separação. Não, a minha rejeição, eu pensava assim, não, tá, ok, minha mãe me quis, tá, legal. Tá, mas e o resto Uhum. da sociedade, namorado, como é que vai ser? Né? Era essa a minha preocupação, era com o restante, não era com a minha mãe. Então, ali a minha mãe foi tranquilo, o nosso relacionamento sempre foi muito bom, ela é minha amiga, sempre vai ser, além de minha mãe, ela é minha amiga. Sempre tentou, mesmo quando eu chegava com essas questões pra dentro de casa, ela sempre tentava, não, filha, não dá ouvido pra essas coisas, sabe que isso aí não tem nada a ver. E sempre Então, aberto, assim, falando abertamente. Sempre, todos os tipos de assunto imagináveis. Tudo. Uhum. Como eu falei, ela é minha amiga, então nunca escondi nada dela, nunca precisei esconder nada dela, sempre foi muito aberta, né? Tanto que até depois que a gente começou, depois que ela conversou comigo em relação à adoção e tal, ela até tinha alguns papéis onde dizia o nome da minha mãe, Olha, o hospital que eu nasci, Olha. quem assinou pra mim nascer, isso nunca foi escondido de mim, a minha mãe me mostrou e tal, né, se propôs, se eu quisesse, ir atrás da minha família, né. te deu todo o suporte, o apoio, assim. Sim, por escolha minha, eu nunca quis ir atrás, não por mágoa, nem por nada, mas porque, graças a Deus, eu tô muito bem, não precisa. Mas chegou a ter um encontro com essa pessoa ou não? Não. A Nunca, pessoa nunca que conheci. fez o translado, eu digo, né? A pessoa que me conseguiu ali, que fez Meio- o meio de campo, né? Como se fala. O translado é muito bom. Só que fez o translado. É, a pessoa que fez ali A o ligação canal, a ali. ligação, o canal. A ponte. Então, isso. Essa pessoa, infelizmente, ela veio a falecer, se eu não me engano, um mês, um pouco depois, assim, ela faleceu. Ah. Então, eu acredito que ela cumpriu o papel na Terra e Deus levou, né? Enfim.
Pode ter sido. Essa pessoa também seria o único vínculo, o laço que tu teria pra poder encontrar. Claro, hoje em dia tem Facebook, poderia, né? Porque ali tem um nome e um sobrenome, se eu não me engano, ali no papelzinho do hospital e tal, né? Talvez se eu quisesse muito, vou atrás, né, e tal, mas eu nunca me interessei, assim. Tu tá tão bem com a situação que tá, do jeito que tá, que não precisa buscar. Não acho que não tem necessidade, né? Acho que não precisa mexer tanto com o meu sentimento, né? Sim. Quanto com quem me gerou, né? Eu Uhum. não preciso fazer isso, né? Acho que não. Sabe que Robert, eu concordo, sabe? Eu acho importante isso, porque eu tenho uma opinião, né? Eu acho ruim você ir atrás. É a minha opinião, não sei o que tu pensa, né, sobre isso. Mas eu particularmente... Eu não meu direito de fala, acho que... no lugar de fala. Cuidado com os lugares de fala. Hoje em dia, cada vez, não abre a boca, não, tô brincando. Quero saber até o que tu pensa, Robert, sobre isso. Porque, assim, eu acho ruim tu ir buscar no sentido de... Claro, a única coisa boa é que tu vai encontrar a pessoa. Mas quem tu vai encontrar lá, quase nunca é quem tu imaginou que seria. Ou passa perto, assim, da pessoa que tu imaginou que seria, né? Uhum. Então, eu também, como um menino adotado, né? Eu nunca tive essa curiosidade de buscar, assim, os pais biológicos e tudo. Porque, às vezes, é que nem tu ir num lugar que foi muito feliz. Tu não deve ir num lugar que tu foi muito feliz. Voltar, entendeu? Porque o que tu tá buscando lá, não tá mais lá. Tu tá buscando tempo. Sim. E o tempo passou, entende? Então, tu vira outra pessoa. Tu chega lá e tu fica assim, ó. Ah, mas eu era tão feliz aqui, por que eu não sou mais? Entendeu? Esse lugar aqui era tão legal, agora não é mais. É que o tempo passou, né? E o tempo não ficou lá. E eu acho que a pessoa é igual, assim, quem te gerou, sabe? Certeza. Eu penso isso, né? E Claro. pra tudo tem que ter um objetivo, né? Então, se eu fosse atrás da minha mãe, eu teria que ter um objetivo pra isso. Qual seria? Se eu já tenho mãe hoje, tipo, pra quê? Por curiosidade? Tá, e a curiosidade vale a pena? Né? Até que ponto vale a pena a curiosidade? Então, acho que pra toda ação, ainda mais uma ação dessas, né? Tem que ter um objetivo, né? E se o objetivo não valer a pena, até agora não valeu, então Melhor tô legal. ficar com o que tu sabe, né? Tô legal. O que tu acha, Robert? Eu quero te ouvir. Como eu disse, eu não estou no meu lugar de fala, mas eu não tenho, assim, uma opinião formada quanto a isso, porque é muito pessoal, é que nem vocês estão me dizendo. Se eu voltar lá, talvez eu vou encontrar... Quem que eu vou encontrar lá? Né? E daí tu tem que estar disposto a encontrar uma pessoa que realmente não te quer. Talvez naquela época não te quis e agora também não te quer. Sim. Né? Mas talvez pode encontrar alguém que naquela época não te quis, mas hoje entende que perdeu, né? Então tem que estar... Eu, Robert, não é meu caso. Depois que eu não tenho essa opinião formada. Mas que dá uma curiosidade, dá uma curiosidade. Claro, com certeza, com certeza. Saber o que essa pessoa está fazendo, né? Hoje, né, a opinião dela é diferente de antes, porque com certeza todo mundo aqui aprendeu com seus erros. Sim. Com certeza. Todo mundo aqui... de uma coisa que eu tenho certeza é que, assim, ó, quando me faz aquela pergunta, tu faria tudo de novo? Qualquer coisa que me perguntar, eu faria. Eu não faria tudo igual de novo. Às vezes as pessoas perguntam, já deve ter visto alguém perguntando isso, né? Sim. Você faria tudo de novo? Eu não. Porque eu tenho certeza que eu errei várias vezes no caminho. Cheguei até aqui com o resultado pela graça de Deus. Mas eu escolheria fazer coisas que eu errei no passado fazer certo. Pelo menos chegar melhor aqui, onde eu estou hoje. Sim. Então pode ser que essa pessoa também, né, possa chegar lá atrás e pensar, não, mas lá atrás eu errei. Mas como disse, é uma incógnita, né? Tu pode chegar e dar com a cara na parede e ser uma pessoa que realmente não mudou nada do que deveria mudar. Então, e como é um sentimento que vai te trazer à tona algo muito profundo, né? Paternidade a gente sabe que é muito profundo, né? Então tem que estar disposto disposto a passar por isso. Ou vou dar de cara na parede, ou vou conhecer alguém que, né, a gente vai relacionar. Os coaches, vamos dizer que disso, né, de pegar e tratar isso, né? Mas às vezes esse tratar talvez piore mais, né? Dependendo de tu encontrar uma pessoa lá. Então... Até porque não é todo pai ou mãe que aceita, né? Que nem a Marisete é muito, muito acessível. Sim. Tem pais que vão achar que você tá rejeitando, né? Sim, a paternidade. Porque não tá bom também. aqui. Claro, também. claro, tem isso também. Então, isso te passava pela cabeça, Débora? Ou sempre foi, tipo, não. Antes de tu começar a perguntar mais, assim, a querer saber mais, assim, tu chegou, não vou falar com ela. Sim. Porque ela vai achar que eu não amo. Sim.
sim. Por muito eu pensei assim, não sei se eu pergunto, né? Porque de repente ela vai achar, tá, o que tu quer saber? Não tá bom aqui? Você tá achando que eu tô mentindo? Sabe? Você acha que eu tô escondendo alguma coisa? Tipo assim, não. Então, por muito eu até pensei assim, sabe? Não, realmente, talvez não é o ideal eu perguntar, deixa assim e tal. Mas como o Robert falou, tem toda a questão da curiosidade, né? Vai indo, chega uma hora que tu, tá, mas eu queria saber, que nem tu deu o exemplo, a gente tem essa curiosidade, eu brincava, né? Falava, daqui a pouco eu queria saber, assim, que ela passasse, se alguém me dissesse, aquela ali que é a tua mãe, só pra mim ver, né? Onde é que eu vou parar? Qual é a linhagem, né? Como é que funciona? Como é que funciona? Isso, né? Pra dar uma analisada, isso aí eu já pensei, entendeu? Como é que vai ser o futuro, né? A gente já dá uma analisada. Isso eu pensei, sim. Já dá uma conferida, já. Sim, mas tudo por questão de curiosidade. Nunca necessidade, nunca... Por isso que nunca fui atrás, porque até então é só curiosidade, então deixa curiosidade. Porque se tu encontra alguém que é legal, ok, não muda a tua vida, não acrescenta, porque tu não vai passar a conviver, né? São pessoas diferentes. E se tu encontra alguém que não, pode gerar um trauma, claro. Né? Por isso que eu acho que... Mas hoje, nessa altura do campeonato, na vida da Débora, mesmo que tu encontre essa pessoa, ela não vai ser uma pessoa que vai... mudar a história, né? Agregar algo. Exato. Né? Ela vai ser apenas um ponto a ser resolvido. Sim. Entendeu? Porque a história da Débora tá construída e daqui pra frente é só coisas novas que vão acontecer, né? Sim. Então, por isso que eu falo, tem que estar disposto a mudar muito, né? A confrontar algo, né? E para gerar, né? Ter... É Miguel, né? Miguel. Para ter o Miguel, sempre desejou ter um filho? Ou como é que foi esse momento, assim? Gente, desculpa. Até tu descobrir, estou grávida. É que o Miguel olhou quando falaram o nome dele, ele sabe o nome dele, ele tá aqui, gente, pra vocês que não estão vendo. Eu ia pedir perdão se caso vocês ouvirem uma voz no fundo. Esse especial é de Dia das Mães, então tem que ter a voz... A realidade. De criança no fundo. Débora, diz pra nós quem tá aqui. Diz pra nós. Então, tá aqui meu marido, o Zé, e a minha mãe, a vovó Coruja, ela não desgrudou desde que o Miguel nasceu, né? Hoje em dia eu já fui rejeitada de novo, agora é o Miguel que importa. Queria deixar isso aqui bem claro. Né? Então, como eu já fui curada uma vez, agora tá bem tranquilo. A segunda vez é mais fácil, né? Isso. E o astro, que é o Miguel. Não sei nem por que eu tô sentada aqui. Acho que é porque ele não fala ainda. Senão estaria ele. O problema da terceira vez que tu vai sofrer, vou te avisar já. Sim. É quando o Miguel escolher ter a mãe. Claro. Não, tu quer a mãe ou tu quer a avó? Ele vai escolher. Hoje a avó tá escolhendo o neto, né? Isso. Mas daqui um dia o neto vai escolher a avó. Não, acho que eu já tô bem tranquila nessa questão e já superei. Como eu já fui rejeitada, tô sendo rejeitada de novo, mas então, tá tudo bem. Tá tudo certo. Tá tudo bem. É isso aí. Deixa eu te perguntar que eu esqueci até o que eu ia mas eu nem respondi minha pergunta ainda. Desculpa, Robert. É que essa da rejeitada foi muito boa. Como se eu quis, né, o filho. Não. É forte, né? Não quis um filho. Não, mas eu costumo dizer que não estava no meu planejamento naquele momento um filho. Né? Tanto que quando eu vi o positivo, eu sou da área da saúde, né? Mas quando eu vi o positivo, eu desaprendi. Eu nem sabia o que eu tava vendo ali. O primeiro exame fiz errado, botei o palito do lado errado, saiu tudo rosa, o meu marido já chorando, achando que era uma menina. As cenas assim, sabe? Loucuras. Abrindo um parênteses, eu vi que a mulher fez 3 testes, 3 deu positivo. Será que é trigêmeos? Ou alguém que olha aquelas fitinhas, acha que é quantidade de filho. E 2 fitas, 2 filhos. 3 fitas, 3 filhos. Nesse nível. Ficou tudo rosa, o Zé já tava comprando tiara e coisas. Então o Zé sempre quis. Não? Também não. Vocês dois eram um casal que não queriam gerar filhos no momento. Assim, as pessoas falavam pra nós, quando é que vem? Porque tu casou, tem que ter filho, né? Sim, as pessoas são É obrigatório, né? É uma regra. E depois tiver o primeiro, eles te perguntam do segundo. Sempre. Não vai parar nunca, até ter 10, assim. Mais quando é que vem o 11º? E o time de futebol? Quando é que vão montar? E aí, então, a gente não tinha nos planos. Quando perguntavam pra nós, vocês querem ter filhos? A gente falava, quem sabe em 2030. Era uma coisa bem, bem pra frente, assim. Mas quando eu vi o positivo... Aí ele foi, não satisfeito com o teste da menina, né? Ele foi comprar outro, porque tinha dado errado, né? E tal, foi comprar outro. Fiz o teste. Quando eu aproximei do copinho, não tava nem dentro já, subiu os 2 riscos.
Eu ainda mandei pra uma amiga, não, deu negativo. E ela, olha só, tu sabe que 2 não é negativo, né? Tu sabe que 2 é criança, no caso. É positivo, né? Tu trabalha na saúde, né? Lembra que 2 é positivo? Eu cheguei no quarto, nunca vou esquecer, cena de adolescente. Eu cheguei no quarto com palito, assim. Eu falei assim, olha só, estão dizendo que eu tô grávida? Pro meu marido, que tava deitado na cama, eu falei, estão dizendo que eu tô grávida? Daí ele assim, ai, amor, não sei o que. Eu disse, tá, e agora? Ele, tá, amor, e agora a gente vai ter um bebê? Agora é assim que funciona. E eu fiquei com aquele teste parado, olhando assim, tipo, a gente vai ter um bebê mesmo? Aquele que chora, tudo. E aí saímos dali, nisso fiz uma videochamada com os meus pais, mostrei o teste à minha mãe. Ai, nossa, realização de um sonho dela em mim, né? Isso é muito forte. Então, já chorando e tal, e não, já estamos aqui com o teste da farmácia para te vir fazer o de sangue, vamos ver, já tá até pago, vem aqui e tal. Deus. Assim. E eu fui, assim, perdida, desolada, completamente fora da casa, assim, cheguei na farmácia, sentei, a menina assim, então tá, é pra ti o exame, eu, E ela até achou estranho, né, eu fazendo a ficha ali e tal, e daí ela assim, como é que é o teu nome? Eu, Débora, e ela, tá, quantos anos tu tem? Porque pelo meu pavor, certo, 14 anos, né, não sabe nem quem é o pai, aí eu tenho 27, ela, tá, dela, e eu assim, né, daí ela, aquele rapaz que tá, aquelas pessoas que estão ali fora é a tua família? Aí eu, dela, tá, e aquele menino ali é o teu namorado? Tipo assim, daqui a pouco foi abusada, né? Só pode, ela tá desse jeito aqui, ela, né? Agora em estado de choque aqui, deve ter acontecido com uma tragédia. certeza não é nem família dela, essas pessoas estão aqui. Pegaram ela na rua, e trouxeram. Daí eu falei assim, não, ele é meu esposo. Aí ela assim, foi muito... Ela, tu é casada! Sabe? Tipo, deu um alívio pra ela saber que tava tudo bem, né? E eu disse, não, sou casada. Ela, nossa, infeliz pelo jeito, porque tudo errado. Que droga de casamento, hein, pelo jeito. Só faltou dizer, tu quer que eu chame alguém? Um conselho tutelar. Uma polícia, alguma coisa. E aí veio o teste, daí ela falou assim, então, meu amor, ela já tava até comovida, quase, já tava me levando pra criar. Ela falou pra mim... mais uma, né? mais uma. Ela falou, então, tu sabe que assim, ó, até 50 a gente não considera gravidez, tá? A partir disso, a gente já considera uma possível gravidez. Eu disse, então deu 50, de certo? 48, 48? Aí ela, então, assim, ó, deu 1.500, tá? Vai, hoje tá 300. Hoje tá 300, né? Tu tá bem grávida. Tu tá muito grávida, tu tá muito. Aí eu, tá. Saí com o teste, aí positivo, né, no papel. Aí disse, deu positivo e tal. Minha mãe chorando, as mulheres da farmácia aplaudindo. E eu com a folha ainda completamente em choque. Completamente em choque. Será que não tem a ver com o lance de tu entrar e sair, entrar um resquíciozinho de entrar e sair de uma relação e o filho não tem como entrar e sair? Será que não foi isso? De repente deixou tão assustada assim, inconscientemente? Eu sempre tive muito medo da responsabilidade de ter um filho. Porque tu não é pra sempre, não tem como tu... E é um ser humano. Sim, claro. Né? Porque a gente fala assim do bebê, que coisa mais linda, um neném. É a coisa mais linda um bebê. Mas é um ser humano que um dia vai ser pai, um dia vai ser esposo, um dia vai ser funcionário de algum lugar, dono de algum lugar. Vai ser um ser humano que tá nas minhas mãos, a minha responsabilidade criar, né? Nas minhas, do pai, enfim. Mas tá nas nossas mãos ali um ser humano, né? Que tipo de ser humano que eu tenho capacidade, será, de colocar aí no mundo, entendeu? Então, isso sempre me assustou. Quando as pessoas falavam assim, tu quer ter filho, sempre foi algo que eu sempre tive muito receio, justamente por isso. Nem só pela questão financeira, porque eu acredito que tudo isso a gente dá um jeito. Mas pela questão do caráter e do tipo de pessoa que eu iria estar colocando no mundo, né? Pela responsabilidade que era, né? Eu penso que já vinha também a questão toda da adoção, né? Minha mãe não suportou o peso, talvez, a responsabilidade de uma criança e resolveu passar para frente. E eu? Será que eu tenho, né, essa capacidade? É como eu falei no começo para todas as mães. Se Deus entregou algo no teu coração, no teu ventre, enfim, é porque tu é capaz, nós somos capazes, né? Então, no primeiro momento, eu não acreditei que eu fosse capaz, mas naquele mesmo dia, com o teste positivo, eu em pânico, no chuveiro, quando eu cheguei, eu orei ao Senhor e eu entreguei aquela gravidez
a ele, entreguei já o Miguel nas mãos dele, porque eu sei que é como se Deus estivesse nos emprestando um filho dele pra gente criar, né? Isso. Então aumenta mais ainda a responsabilidade, Que né? não é só teu filho, é filho de Deus, né? Exato. Eu não entregaria o Miguel pra ninguém, Uhum. imagina, e ele entregou, né, um filho que é dele pra mim, né, na minha responsabilidade, e naquele mesmo momento eu entreguei de volta pra Deus, me coloquei à disposição de fazer a vontade dele na vida do Miguel. Então, o Miguel é meu, mas é de Deus, né? Uhum. Que lindo isso, né? Porque não importa, por mais que você crie bem, sempre tem escolhas dele ou dela, no caso da Radassa, que são inerentes a gente, né? Por exemplo, você pode criar baseado na lei, um cidadão de bem, uma boa pessoa, uma menina incrível, a Radassa, pode criar super bem, mas ele e ela vão se relacionar com pessoas que vêm de outros lares, né? Daqui a pouco. Então, pode ser que essa pessoa que o Miguel escolha ou que a Radassa escolha, e eles podem colocar uma tampa, né, em cima do ministério que vocês prepararam. Então aí vocês como pais, né, e agora quem tá fora do lugar de fala sou eu, vocês vão ter que lidar, né, com terceiros, né, lidar com terceiros que vocês não conhecem, que vão envolver os sentimentos, né, daquele filho e filha que vocês geraram, né, que é do amor de vocês, assim, né. Tem uma frase muito chula que eu ouço, mas é uma realidade, é que a gente cria pro mundo, né? Uhum. Que é o criar pro mundo? Não é que o mundo vai tomar conta, mas é que vai ser influenciado. Tu tá criando uma criança, preparando ela para o que ela vai enfrentar. Sim. Que é o medo que a Débora tá comentando aqui, dizer, do caráter da criança. Eu nunca tive esse peso, né? Na verdade, eu sempre quis ser pai. Por isso eu tava perguntando se coisa que queria. Quando a gente pensou em casar, eu tava pensando assim, qual vai ser o nome. Nossa, Não, mas pedi ela em casamento. Não, e o filho? Quando é que não eram as pessoas que botavam pressão, era ele nela. Isso é uma verdade. Depois a gente 3 a 6 meses, não tem a gente pode chamar aqui, ela vai poder testificar isso, porque era eu mais que ótimo. Botava pressão do que a pessoa, o externo. Ainda então, tem que vir mesmo contar um dia. Pode trazer. Então, eu sempre quis isso. Então, eu nunca tive esse medo, né, de como vai ser. Mas a gente sempre fica com receio. Tipo, e se eu errar aqui aqui no início? E agora? Que eu tô criando a Radassa. Ela está com 2 anos. Então, eu penso em cada atitude que ela tem. E daí eu penso em não ser muito pesado. Sim. Porque é uma criança. Mas penso, mas se eu corrigir agora, o que vai ser amanhã? Sim. E daí tu fica, se tu deixar, tu entra numa paranoia. Mas graças a que Deus vai dando né, discernimento pra gente tratar. E acho que também, como pais, a gente errar faz parte, né? A gente também não tem uma fórmula, claro. Né? Não existe uma receita. Bom se alguém tiver aí, puder colocar uma receita de como criar um filho perfeito. Daí a gente mas dá um até Ctrl+C, Ctrl+V ali. A gente faz, né? Começa até de novo. Mas infelizmente ainda não tem, né? E vocês pensam em ter mais um? Agora a grande pergunta. Não. Olha que tu já falou. Não, antes e vem. Eu costumo dizer que pra quem não quer ter filhos, não diga que não quer. Fala outra coisa, porque chega lá em cima errado. Eu não sei o que acontece no processo. A Arielle sempre fala que tudo que ela diz, Deus, eu não quero isso. Deus dá um mês, Deus bota exatamente aquilo. Diz aí que tu não quer ter um filho. Eu também acredito que existe muito a nossa vontade e a vontade de Deus, né? E por ela a gente não consegue passar por cima. Então, não era a minha vontade naquele momento, mas era a vontade de Deus. Então, a dele prevalece, vai sempre prevalecer na minha vida. Então, se for da vontade de Deus, terei outro. Mas da vontade da Débora e do Zé, é o Miguelzinho mesmo. Vai ser filho único. Vai. Não, ele tem uma irmãzinha pet. Né? Ele dá bastante trabalho, pobrezinho, gasto. Hein, Miguel? Né? Então... Quanto tempo ele tem? 1 ano e... Quase 2 já, né? É que assim, gente, tudo bom. Ele tem 11 quilos e 200, tá? Só que ele só tem 7 meses. 7 meses? Agora ele fez 8. Mas é grandão mesmo, né? Ele é uma criança extensa. Vai mostrar ele, gente, cenas pesadas. A gente queria... Não é forte, é peso. É que os nossos olhares não conseguem evitar quando... Tem criança, ela tem esse potencial, né? De atrair todos os lugares. Ó, Miguel. Olha o Miguel, gente. Oi, Miguel. Esse é o Miguel. Que já tá com 2 anos, não, tá com 7 meses. 1 ano e 7, como eu disse. Mas ele é muito grandão mesmo, né? Quantos quilos ele nasceu? Ele nasceu com 3,416. E daí ele sugou tudo que eu tinha e mais um pouco.
né? Fala mais perto do microfone. Ele sugou tudo que eu tinha, mais um pouco de mim, então ele chegou aos seus 11 quilos e 200 com 7 meses. Oh. Agora, inclusive, já deve estar mais, né? Como é que é o nome inteiro Mas dele, Miguel? Miguel dos Santos Freitas. Olha só. Mas os pediatras, o que eles dizem nessa questão de desenvolvimento, tá no peso ideal, tá no Tudo peso certo, ele é ele um bebezinho que mama só no peito, né? Então, a livre demanda sempre aconteceu pra ele, né? Então, nunca precisou de fórmula, graças a Deus. Nunca precisou de fórmula, então sempre foi mamazinho no peito, né? Opa. Ele ama o microfone, né? Vai ser cantora, a mãe né? quando canta, né, a criança, ele vai na mesma onda. Mas, então ele tá tudo certo, né? Agora ele come ainda uma frutinha, já come um papazinho, mas igual ainda o TT é o alimento principal dele. Mas tá tudo bem, tá dentro de tudo. Ele tem peso e altura já de 1 ano. Então, tá tudo certo, tá, André? Ah, não, Ele mas é que eu realmente, falei ele pra é provocar só, eu sabia, porque eu não fui convidado pra nenhum aniversário de 1 ano, então é óbvio que ele ainda não fez. Não fez. Né? É óbvio, né, André? É óbvio que ele ainda não fez, então eu sabia que ele não tinha 1 ano. Quero te falar dessa questão musical, que tu puxou esse gancho aí sobre música, né? Quando que surgiu isso na tua vida? Tu sempre foi, assim, cantora? Tu sempre gostou de cantar? Tu já tentou tocar um instrumento? E como que foi inserida nisso, né? Porque tu casou também com alguém, tu escolheu alguém que era da mesma área, ó. Já quer falar? Né? Fez uma lista, assim, né? De repente, eu quero que seja que nem comigo Tinha aconteceu. lista mesmo. Tinha? Aham. Comigo também. A minha lista. senhora também faria uma lista ali. Primeiro item é que se pareça com o Thor. E aí o segundo item que seja forte e varonil. É exatamente essa palavra, varonil. Só que ela não orou muito, né? Varonil. Ah, é? Eu esperava essa do Michael, né? Mas tudo bem. Quase 1 ano de podcast a gente vai conhecendo as pessoas. Tudo bem. Não, e daí tinha essa lista, né, comigo e eu atendi esses requisitos, né? Enfim, aí eu queria saber de ti, né? Então, sempre adorei música, sempre gostei muito de música. Fiz muito show, né, na sala da casa da minha mãe. Vários shows. Turnês internos. Várias. Cantava pras bonequinhos. Sempre, cantava, chuveiro, na sacada, né? Que a ideia tem público, né? É melhor, né? Coral. Então, eu sempre gostei. A minha mãe cantava no coral da igreja, então, no começo, por livre e espontânea pressão, eu ia nos ensaios de coral e coisa, então, né? Já fui envolvida nesse meio, né? Então, sim, sempre gostei muito de música e amo. É a coisa que eu mais amo, eu acho. É a música, eu gosto muito. Mas tu nunca fez aula, Débora? Não, na minha igreja até tinha momentos, assim, que eles faziam, né, pra melhorar a voz, coisas assim, mas aula paga, assim, nunca fiz. Nunca fiz. Mas tu também nunca sentiu assim, uma vontade de fazer, uma necessidade, alguma coisa assim? Super tranquilo, sempre foi natural. Sempre foi, assim, já pensei em fazer, porque já quis viver de música, né? Tu já Sim, quis. Eu gostaria muito de viver de música, né? Eu vou entregar o garotinho. Entrega, já vimos ele, agora já... Tchau, pessoas. Tchau, famoso, gente. já apareceu no Pod Santos. Tchau, pode ser. Tu já queria viver disso, então? Sim. Já tive vontade, sim. Até é uma vontade até hoje, né? Se eu pudesse viver de música, eu viveria tranquilamente. Porque é algo que eu realmente amo fazer, né? Eu gosto muito. E tu já pensou em compor alguma música ou já compôs? Já tentei, mas eu acho que não é o meu forte. Acho que não. Como ele falou também, instrumento, né? Já tentei tocar. Daí, como não é meu forte, casei com o que toca, né? Porque a gente tem que saber o que quer, né? Então, eu fui daí já nessa linhagem, né? Já que eu não sei, peguei alguém que sabe, então... E esse ambiente musical, essa lista aí que tu falou que alguém que toca, tu tinha listinha, tu disse, ia comentar pra gente. Sim, sempre tive uma lista do cara ideal, assim. Será que toda menina tem? Olha, se não tem, faça. Faça, coloca nas mãos de Deus, porque tu vai ver que a tua lista era pouca. Eu posso falar pelo meu marido, não tô puxando saco, porque é meu, mas realmente Deus me surpreendeu. Tem coisas que nem estavam na lista, e que Deus fez na minha vida, me entregando ele. Então, nem devia ter feito lista. Eu podia ter deixado só na mão dele mesmo. Deus sempre sabe, né, o que é melhor. Sabe. Cita 2 coisas aí pra gente expor bastante o Zé.
Já que ele não mostrou a cara aqui, vamos mostrar o interior. Eu vou falar algo que eu acho que é a deficiência de hoje em dia, Ah, ótimo. que é o caráter. Né? O meu marido, eu posso dizer que ele é um homem de caráter. Eu digo que, além de eu ter escolhido muito bem um marido, Deus escolheu o melhor pai do mundo pro Miguel. Posso dizer assim, porque se o Miguel for 20% do que o Zé é, eu acho que eu fiz o meu papel muito bem como mãe, sabe? E ele como pai, porque o Zé é uma pessoa de caráter, ele é uma pessoa que é dificilmente alguém que não goste dele. Eu nunca vi alguém que não goste dele, porque todo mundo gosta dele. É uma pessoa que ele não vai faltar com caráter, não é porque ele me ama, não é porque ele tá comigo, não, é porque é dele. Se ele te prometeu que é teu amigo, ele é teu amigo e ele não vai te trair. Ele não vai mentir pra ti. Tanto que, às vezes, situações bobas, assim, sabe? Ai, não vamos em tal festa, né? Não vamos em tal aniversário, vamos, né? Sei lá, de repente diz que vai ter um compromisso e tal. Ele não aceita, nem assim. Não, nós vamos dizer que a gente não vai, porque a gente não quer, porque, sabe? Ele é nesse nível, assim. Então, eu valorizo muito isso, que é algo que eu acho que é uma deficiência muito grande que a gente tem hoje em dia, é a falta de caráter, né? Hoje em dia ficou muito fácil mentir, ficou muito fácil enganar, não gostou eu troco, não gostou eu traio, e isso não é dele, da índole dele, isso é muito legal, muito bacana. Com certeza, isso é uma marca muito diferente, né? Como que vocês pretendem, claro que o exemplo, né, eu acho que é a maior né, forma de ensinar, né? Sim. O exemplo, ele ensina muito mais do que as palavras, Óbvio, do que é, né? óbvio. Pode falar 1000 vezes a mesma coisa, mas se fizer o contrário, a pessoa não aprende. Como que vocês pretendem, além do exemplo, também passar esses valores e outros valores pro Miguel? Eu acredito que, como a Bíblia fala, né? Eu acho que ensina o filho no caminho que ele deve andar e quando ele crescer, ele não vai se desviar dele, né? Então, além do nosso exemplo, além do que a gente passa para ele, eu acredito que se a gente criar ele na igreja com os princípios e valores certos, dificilmente vai sair dos caminhos, né? Até pode sair em algum momento, mas em algum momento também vai voltar. Eu tenho isso pra mim, assim, muito claro, né? Eu acredito muito nisso. Muito forte isso que tu falou agora. Vocês disseram que não pretendem, Valores. né, ter mais Não. um filho. Mas sobre a adoção, né? Aham. Você é uma pessoa adotada, né? Sim. Então, qual é a visão que tu tens da adoção para aquelas mães que querem adotar ou que não podem ter um filho? Se tu recomenda que adote ou não? Óbvio, sem dúvida nenhuma. Que bom que tem essa possibilidade. Que bom, né, que não, ainda tem um pouco de tabu nisso, né, de tipo assim, eu vou pegar um filho de outra pessoa, ainda tem essa coisa assim, né, mas essa criança, ela já não é mais dessa outra pessoa, né, essa outra pessoa, ela escolheu não querer mais essa criança, infelizmente, né, ou não pôde muitas vezes, né, não é nem não querer, mas não pôde. Então, eu acredito muito, assim, que sim, que tem que se sentiu no coração, se é de comum acordo do casal também, acho que isso é muito importante, que o casal esteja de acordo em adotar uma criança, principalmente se ela não for recém-nascida, se for uma criança já grande, porque já vai vir com costumes. Com traumas. Exato, que tu vai ter que saber lidar, então. Mas acho que se for de comum acordo, acho que tem que adotar, sim, é algo lindo, tem tantas crianças aí precisando ser adotadas, precisando de um lar, de um amor, de um carinho, né, de um exemplo de pai, um exemplo de mãe, então, sem dúvida nenhuma, sem dúvida Mas tu nenhuma. adotaria uma criança? Adotaria. É? Adotaria, se fosse um sonho, né, do meu coração de ter um filho, como a minha mãe, por exemplo, era um sonho da vida dela, era ser mãe. Ela mesma fala que desde pequenininha ela pensava em ser mãe. Então imagina, se tem essa possibilidade de ser mãe não gerando, meu Deus. Ela não pôde por questões biológicas, assim? Exato. Ela depois até retirou trompa, ovário, enfim, tudo. Porque não tinha mesmo como. Tentou vários procedimentos doloridos, horríveis, para tentar gerar um filho, né? E não conseguiu. Uhum. Mas daí Deus gerou em outra barriga pra ela. E ela chegou a tentar ter mais algum outro filho adotivo ou não? Não. Ela ficou... Você já encheu a casa, ela pensou assim, não, uma já me deu trabalho. Eu não devia ter escolhido isso. Fico imaginando a dela pulando pela Sim. Eu era a coisa mais Eu não era, né, mãe arteira. Nunca. Tua sorte é fui. que Eu fiquei depois. trouxemos ela pra conversar aqui, né? Eu fiquei depois. Não, mas Porque eu não a era. radaça, assim, olha, ela risca nas paredes, livremente.
Ela, né, Robert? Ela as paredes da casa do Robert. Todas quadros, desenhadas. São quadros para eu pintar. Desenhadas. Ela faz aquelas pinturas, sabe? Ela faz na casa, Tá assim, certo, na tá parede, certo. né? A Radassa, olha. Mas eu sempre fui uma criança muito tranquila, assim, graças a Deus. Eu fui, de verdade. Não, tudo bem. Depois tá que eu fiquei falando, mais minha mãe agitadinha, confirmou. mas eu sempre fui uma criança bem tranquila, assim, calminha. Eu quero que tu fale do puerpério, porque esse é um período que a Sim. mulher sempre sofre muito, né? E nesse especial Dia das Mães, é importante a gente ressaltar. Tu sempre teve cuidados, né? Antes de tu ter o Sim. Miguel, eu postando nas tuas redes, tu foi no salão de beleza. Não é toda mãe, às vezes, que entende o valor que tem a mãe se cuidar, né? Porque é um período complicado, tu Sim. ia ter o Miguel, tu não ia conseguir Sim. se cuidar e tal. Sim. E tem mulheres que às vezes entram em depressão pós-parto, né? Sim. E não voltam dessa Sim. depressão, né? Então Sim. acaba culpando o filho, isso transmite uma carga negativa ruim pra criança, Claro. a criança nasce com aquele sentimento. Claro. E fala sobre como tu planejou isso e dá umas dicas também, assim, ó, eu vou ser mamãe daqui a 1 mês, 6 meses, 1 ano, eu quero ter filhos, o que eu preciso me cuidar, assim, nesse período pra quando eu gerar, assim. Pega o bloquinho aí. Então, assim, primeiro que, até voltando ao que nós estávamos falando, em questão de medo de ter filho, se eu queria ter filho, era algo também que me assustava. Uhum. Questão estética. E até questão emocional, até do relacionamento. Porque muitos diziam, olha só, depois de ter filho, esquece. Uhum. Não tem, se achar bonita, tu não vai conseguir se arrumar, o casamento já não vai ser muito bom, tu já vai ter que trocar toda a tua vida, e as pessoas me botavam uma pressão e muitos pontos negativos em ter filhos. Então a gente sempre, quando conversava, pensava assim, nossa, acho que é melhor a gente não ter, né? Porque vai acabar com a nossa vida, né, um filho. Nós Uma pensávamos, bomba nuclear. vai acabar com o meu corpo, com a minha vida, e vai acabar com a gente, né? Então, né, não vai dar pra ter, nem que eu quisesse. Então, era realmente um medo que eu tinha, né? E quando eu descobri que eu tava grávida, isso também veio na minha cabeça. E agora? O que vai ser de mim, né? Agora minha vida toda vai mudar. Agora, né, meu casamento talvez acabe. O que vai ser da minha vida? Sim, você feia, Vou ser horrível. O que vai acontecer? Isso também sempre pesou muito. Mas, quando eu então, descobri que tava grávida, eu fiz uma lista. Deus, ele deve ter não deve gostar tanto de mim, porque eu fiz uma lista, né, assim que eu descobri que eu tava grávida, eu fiz uma lista também e passei pra ele, né, eu falei assim, então, olha só, Deus, já que tu quis me dar um filho, porque eu não pedi, vamos lembrar, nunca orei, nunca botei numa oração, nunca falei sobre o assunto contigo, a gente nunca entrou nessa pauta, foi uma coisa que tu escolheu e mandou, né, então assim, ó, se tu mandou, vamos lá, eu tenho umas coisinhas pra te pedir, eu fiz uma lista, real, meu marido é prova disso, fiz uma lista, eu quero ter de parto normal, eu não quero ter estria na barriga. Eu quero amamentar no peito. Eu quero que a minha mãe esteja junto quando estourar minha bolsa. E tem mais alguma coisa? Era isso, né? Ah, foi pouca a minha lista até. E né? R$1 milhão também, eu quero na Nem pedi dinheiro, imagina. Não pedi nem a fralda. Botei essa lista, né? E aí, quando eu comecei a gravidez ali, eu disse, então tá, se eu pedir isso pra Deus, eu também tenho que fazer minha parte. É oração, né? A gente ora, entrega e age, né? Tem a ação. Entrei no Pilates, comecei a fazer Pilates pra me ajudar na mobilidade, pra me conseguir ter o parto normal, né? Na parte da amamentação não tinha muito o que eu fazer, né? Não, porque não tem nada a se fazer pra conseguir amamentar, é realmente biológico do corpo da mulher, né? De cada mulher. E o restante foi indo. Então, fiz Pilates em toda a minha gestação. Na última semana do Pilates, na última semana da gestação eu tava no Pilates. Né, meu tampão já tinha saído, porque saiu o tampão primeiro, para depois estourar a bolsa e tal, e meu tampão saiu 3 semanas antes de eu ganhar o Miguel, e saiu o tampão e eu tava lá fazendo Pilates, né, então, Meu Deus do céu. sim, segui fazendo, porque eu queria a parte normal, eu tinha que fazer minha parte, né, eu não podia botar depois a responsabilidade em Deus, né. Sim. Claro que eu também nunca fui aquela louca, né, de tipo, eu quero parto normal, vou ficar lá até o último momento, e se não vir, meu Deus do céu, não, eu sempre falei, Deus, eu gostaria muito que fosse, vou fazer minha parte. Se não for pra ser parto normal, amém, né? Aí, ok, ainda bem que tem a cesárea hoje em dia, né? Então, mas a minha parte eu fiz. Uhum. Então, fiz todo esse processo do Pilates, me cuidei, caminhei, trabalhei até o último dia junto com meu esposo. Trabalhei todos os dias subindo escada. Minha mãe morava no 5º andar, 4º andar de um prédio, que era o último, né? Era só o 4º andar. Eu subia, às vezes, mais de 2 vezes, 3 vezes no dia, as escadas do apartamento com o Miguelzinho na barriguinha. Bah. Uhum. E eu não me arrependo nem um pouco, eu tenho certeza que tudo isso só me ajudou Sim. a eu realizar o sonho que era ter o parto normal, né? E aí consegui. Aí nesse processo todo, continuei fazendo Pilates, fazendo tudo que tinha que fazer. No dia que
Até uma curiosidade, quando estourou minha bolsa, a gente trabalha de entregas, né? E geralmente na sexta-feira é um dos dias que mais tem entregas, né? E nesse dia da sexta-feira não teve entrega pra nós. E a gente ficou meio assim, né? Se questionando, pô, sextou e nada de entrega? Como assim, né? Mas amém, vamos então, eu adoro caminhar, né? Adoro perambular as ruas, então vamos dar uma volta, né? Vamos dar uma saída, comprar umas coisinhas pro quartinho do Miguel que falta. Passamos a sexta-feira toda caminhando a faixa inteira ali no centro de Cachoeirinha, aqui no Rio Grande do Sul, né? E aí caminhamos o dia inteiro ali, aquela tarde toda, chegou no final do dia, paramos para tomar um caldo de cana e um pastel. Que, diga-se de passagem, eu adoro, né? R$5. E é bem bom, Paramos, né? adoro. Paramos pra tomar o caldo de cana. Quando eu desci do carro, senti algo saindo de mim. Posso dizer assim, né? E aí meu Deus, entrei no carro de volta. Quando eu fui ver, minha bolsa tinha estourado. E nesse dia, como nós ia perambular a rua, eu convidei minha mãe pra ir junto, convidei ela pra tomar o caldo de cana junto com nós, então ela tava ali junto, os dois já tinham saído do carro, faltava eu sair de novo, porque a gente tinha saído, eu entrei de volta. Quando eu saí do carro, eu falei assim, gente, olha só, ali no Parque da Matriz. Meu Deus. Pra quem não sabe, é do lado de um hospital. Em um hospital referência, né? Que é referência em Exato. maternidade, né? Paramos ali do lado, e aí eu falei assim, então, olha só, a minha bolsa estourou. E aí o meu marido disse que ligou uma chavezinha assim, pum, trocou. Então tá, acionou o modo pai, né? Ele assim, acionou o modo pai, vamos entrar no carro e vamos pro hospital. Minha mãe já não caminhava nem mais, né? Falou assim, filha, então vamos aqui mesmo, no Padre Jeremias, já que estamos aqui do lado, vamos aqui e tal. Eu disse assim, não, gente, vamos ali pegar o pastel e o caldo de cana, né? Se a gente já tá aqui. Eu tô bem, como é que eu vou parir em jejum? Né? Tem que fazer a força, aquela coisa arada toda, não tem como eu fazer isso em jejum. Aí o meu marido olhou pra mim, não, tá de brincadeira, né? Tu vai querer tomar caldo de cana com a bolsa estourada, escorrendo pelas pernas, tu vai querer ficar... Não, com certeza, eu tenho que ter sustância lá na hora. Fiquei na fila do caldo de cana, peguei... O Miguelzinho, que é a última refeição dele. Olhando o relógio. Não, o Miguel disse até, vou até dormir mais um pouco, porque pelo jeito vai demorar, vou fazer minha última refeição. Tinha contrações? Assim, eu tinha algumas aquelas de treinamento, que eles falam, minha barriga endurecia, eu sentia um pouco de dor, mas era algo, tipo, muito tranquilo, assim, que eu nem poderia dizer que era a dor aquela valendo. Não era algo bem tranquilo, assim. Então, a gente peguei... Aquelas falsas de Braxton Hicks. Isso, exato. Eu sei por causa do Eu, Patrões Crianças. Exato, eu também. Eu assistia muito aquele episódio. Muita cultura. Pra já saber como fazer. Olha como descambou, né? O podcast foi pra um lado completamente. A gente tava sério, falando das. Não, é bom dar essa dica. Quem quiser saber mais ou menos como é que funciona, assiste o Eu, Patrões Crianças. Exatamente aquele episódio. É muito bom. E aí, essa aí foi a de verdade, tu tava com contrações. Eu comecei a sentir um pouco mais seguido, mas igual peguei o caldo de cana e tal. Aí entramos no carro já com o caldo de cana e o pastel. Meu marido falou, então agora a gente vai. Nós já estávamos com as malas no carro, porque já tinha riscos de eu ganhar o Miguel a qualquer momento, então as malas já estavam no carro. Mulheres, preparem-se, porque realmente pode acontecer a qualquer momento, até tomando caldo de cana. E aí entramos no carro e meu marido, então tá, agora vamos, né? Eu disse, não, mas eu vou ser obrigada em casa a tomar um banho, me maquiar. Olha só, eu passei o dia inteiro caminhando, eu tô acabada, não tem como o Miguel me ver assim. Ele já vai ver num ângulo que não favorece. Eu com a cara desse jeito não tenho condições. Eu vou em casa tomar um banho, me arrumar. Débora, tu ainda esperou mais isso. Eu tava bem, né? Eu tava bem. Não façam isso. Vão pro hospital. Mas fui pra casa, tomei um banho, organizei as coisas ainda, dei tchau pra minha pet, né? Eu expliquei pra ela toda a situação. Então fui pra casa depois, aí depois que fui pro hospital. Aí sim, depois no hospital foi um longo período até eu ganhar. Tem a dilatação, não sei se... Exato. Quantos dedos eu tava com chegou? 3 dedos de dilatação já... Quando chegou no hospital? Não, antes já. Alguns dias antes. Trabalhando com 3 dedos eu já tinha. E segui trabalhando, segui normal. O médico não... Evolui, depende de mulher pra mulher, né? Claro, tanto que eu fiquei com 3 dedos de dilatação até... Eu cheguei no hospital 15 para as 8, a bolsa estourou às 6 da tarde. E eu cheguei no hospital 15 para as 8 da noite. E o médico falou alguma coisa sobre esse período ou não? Não falou nada, né? Ele disse, tu é corajosa, claro. Mas eu tava sentindo ele mexer, o líquido eu tava perdendo aos poucos, não foi uma coisa... Não foi enxurrado. Não foi enxurrado, exato, porque também tem essa questão de não poder ficar seco ali, enfim, né?
Mas não, eu sentia que estava saindo aos pouquinhos, assim. Então, por ser da área da saúde, talvez também eu tenha ficado mais tranquila por isso. Eu já tinha um pouquinho de conhecimento que eu estava sentindo, que eu estava passando, né? Então, fui para o hospital, assim, depois desse período, e fui ter dilatação maior mesmo, já era no outro dia, já no sábado, de manhã, que eu comecei a dilatar mais, assim. Tanto que o Miguel nasceu às 2h35 da tarde, coincidentemente no mesmo horário que meu esposo nasceu. 2h35 da tarde. Rapaz, no mesmo horário? No mesmo horário. Sábado? No sábado. Olha aí. Eu nasci num sábado também, era 11h35. Nossa, os mesmos minutos. Mesmos minutos ali. Mas que estranho a gente saber, né, quando o dia que nasceu. Eu já não sei o dia que nasceu. O dia que eu nasci eu sei, né? Mas que hora que dia era. da semana era e que hora que era, tu não essas sabe. coisas eu já não sei dizer. Pois é. Então tem esse Minha cuidado, mãe né? Mas eu não sei. Tem esse cuidado de maquiar, de cuidar, Claro, de fazer me o cuidar. pilates. E eu sempre pensei assim, eu acho que nunca coloquei também a maternidade como algo, gente, é super de boa a gestação, bem de boa. Não, obviamente que tem mudança no corpo, é cansativo. Imagina tu tá carregando um nenê, né? Eu que sou baixinha, né? Menorzinha, né? Carreguei um nenezão, fiquei com uma barrigona. Então, tem os seus lados, não digo negativo, mas seus lados mais difíceis, né? Eu não posso negar isso, né? Mas eu sempre tentei pensar sempre pelo lado positivo. Eu sei as consequências das coisas, sei os lados negativos, mas eu prefiro pensar no lado positivo, porque torna as coisas um pouco mais gostosas de se viver, melhor de se viver, né? Então, eu sempre pensei assim. Então, esse cuidado comigo sempre foi assim. Eu sempre pensei, vai ser mais difícil talvez eu me cuidar, com certeza. Com uma criança, antes se eu levava 1 hora pra me maquiar, hoje eu tenho que me maquiar em 10 minutos, segundos às vezes, que é o momento, a brecha que ele dá, que eu vou ali e consigo fazer. Mas eu não quis deixar de fazer isso, porque pra mim é importante, eu sempre falo isso. Tanto no meu Instagram, quando eu já comentei sobre esse assunto, eu já falei. Se pra ti é importante a maquiagem, o cuidado com a pele, enfim, faça. Brinco, às vezes comprar um brinco. Às vezes assistir uma série. Às vezes pra aquela pessoa, eu gosto de assistir uma série. Então assista, não deixa de fazer aquilo que tu gosta por causa do filho. Tenta achar uma forma, talvez você não vai conseguir assistir a série no horário que tu mais gosta. Mas não deixa de assistir. Que nem eu gosto muito de me arrumar. É uma coisa que me faz bem, que me faz sentir bem. Então não deixei de fazer. Só que hoje em dia, se eu tenho compromisso às 8, eu tenho que começar a me arrumar às 4 da tarde, às vezes. Faz parte. Mas eu não deixo de fazer, porque pra mim é importante. E graças a Deus, Deus me deu um marido que me ajuda também, né? Eu não gosto muito dessa expressão do ajudar, porque eu tenho na minha mente que o pai, ele é o pai. Então, ele não ajuda, ele faz o papel de pai. Sim, né? É verdade. Então, a gente tem esse costume de falar que o pai ajuda a cuidar do bebê, mas acho que não é ajuda a avó, a vizinha, a irmã, a cunhada, a tia, enfim, o Dindo, não é obrigação, né? Mas ali o cuidado do pai não é uma ajuda, né? Ele tá sendo pai. Tem até uma brincadeira, às vezes, que alguns homens fazem, né? O Pianges relata isso naquele livro Papai é Pop. Que ele fala que uma vez ele foi com as filhas dele no shopping, né? Encontrou um amigo, assim, e tava sem a mulher. A mulher tinha ido fazer o cabelo, a unha, enfim. E ele passeou com as meninas, né? Acho que é Ana e Aurora, os nomes das filhas do Pianges. E aí um amigo dele chegou e falou, e aí, cara, tá de babá hoje? Aí ele falou, não, cara, eu tô de pai. Tipo assim, eu não sou babá dos meus filhos que eu criei, entendeu? Eu sou o pai deles, né? Essa coisa de, parece que o pai quando fica com a criança, ele tá de babá, né? Ele tá ajudando. Como ajudando, né? É dele também, né? Sim, ele não tem como ajudar. Eles fizeram junto, né? A princípio foi... Ele teve 50% de uma boa participação disso, né? Às vezes breve a participação. Não vamos entrar em detalhes, Débora. O podcast ainda tem majoritariamente o povo cristão assistindo. Ô, Débora, a gente tem que encaminhar pro final, infelizmente. Passamos mais de 1 hora e conversando. Nem parece, né? Nossa. Mas olha, passa muito rápido. E nesse especial Dia das Mães, eu tenho certeza que tu agregou muito pra nós, né, Robert? Também. No assunto, nas pautas aqui. E graças a Deus, né, que através, olha só, né, da tua mãe biológica, né, gerou você teve uma mãe e hoje tem um filho que vai provavelmente gerar outros filhos. Amém. E o plano de Deus continua, né? Sim. Você serve a comunidade local, a igreja, serve ao reino de Deus com os teus talentos. Então a obra não para, Deus sabe, né, os seus caminhos, tem os seus trajetos, seus planos. E eu queria te agradecer, vim contar a tua história aqui, vai ficar imortalizado aqui, né?
no YouTube para sempre. Obrigado por estar aí conosco. Imagina, Eu gostaria que tu deixasse um recado, né? Deixasse um recado para as mães para as pessoas que gostariam de adotar. Eu acho que é um especial Dia das Mães, mas tem muitas mulheres hoje que não podem ter filhos, né? Assim como a tua mãe não pôde, né? Encoraje elas, né, a ter um filho. Tu puder deixar um recado para nós? Sim. Primeiro, só algo que eu falei ontem, até, quando eu ministrei. Eu acredito muito que nem tudo só são filhos, né? Eu acredito muito que Deus coloca coisas para ser geradas dentro de nós, e não necessariamente sejam apenas filhos. Então, para mães, né, mulheres que gostariam de ter um filho, saiba que nem sempre é gerar uma criança, talvez esteja gerando um sonho, um projeto, algo grande dentro do teu coração, que não necessariamente seja um filho. Mas se for um filho, nunca desistir de ter um filho. Eu acredito que quando a gente entrega um sonho na mão de Deus, e se for da vontade de Deus, vai acontecer. Essa pressão também que a gente mesmo como mulher coloca no nosso coração, de eu tenho que ser mãe, eu tenho que entregar alguma coisa para a sociedade, eu tenho que gerar, eu tenho que fazer, não é por aí. Não é por aí. Eu acredito que essas coisas, elas vão sendo geradas no nosso coração ao natural e automaticamente vai sendo gerado daí dentro de nós, né? A gente não pode colocar esse peso que as pessoas às vezes colocam na gente. Então, a partir do momento que tu decide que quer ser mãe, primeiramente entrega para Deus. Deus, eu tenho um sonho, é algo que eu desejo, e deixa que Deus realize da forma com que Ele quer que se realize. Como o Robert falou, não necessariamente seja do teu ventre, mas Deus vai preparar alguém que não vai poder, talvez, ter condições de ficar com uma criança, ou não vai ser da melhor forma possível, e Deus vai poder te entregar essa criança. Então, saiba que, graças a Deus, existe hoje a possibilidade da gente adotar. É algo lindo, é algo incrível. Traz a vida de novo para essas crianças que um dia acharam que tinham perdido a vida, assim como eu achei que eu talvez tivesse perdido a minha vida. Eu tive a oportunidade de viver de novo. Eu sempre digo que eu vivi 1 mês e 5 dias. Eu acho que naquele momento acabou uma criança e a partir daquele momento foi gerada uma nova criança no coração e nas mãos da minha mãe. Então, é possível sim. Até para as crianças, talvez, vai saber se não tem alguma criança aí que foi adotada recentemente ou que quer ser adotada. Saiba que Deus está preparando com certeza alguém para ti. Assim como as mamães que gostariam de ter bebê. Deus está preparando algo para ti, apenas creia, apenas confie. Deus sempre falou isso, né? Apenas creia. A gente é que não quer crer muitas vezes, né? Ou a gente coloca limites no que Deus pode fazer. Mas não existe um limite, porque Deus pode todas as coisas. Só basta que a gente apresente para Ele. Então apresente para Deus o teu sonho, o teu desejo. Eu tenho certeza que Deus vai te alcançar. E um feliz Dia das Mães para todas as mamães. De todos os lugares, de todas as formas de ser mãe. Amém, amém. Para os pais que são mães, às vezes tem pais que são mães, vós que são mães. Exatamente, né? Nem sempre é só mãe, né? Às vezes tem um pai que é mãe também, né? E tem um pai que é avó e vô, enfim, né? O Robert estava me lembrando que nós temos nossa patrocinadora, a Anne Papelier, empresa de papelaria, que está aqui presente hoje, maravilhosa. E se você quer o seu bloquinho de anotações, cadernos, agendas, planners, agenda de atendimento, se você quer canecas, se você quer mochilas, estojos, necessários, niqueleira, é que faz tanta coisa que a gente começa meio que não tem, a gente vai precisar de um episódio só para falar todas as coisas que ela faz, né? Entre em contato pelo site, né, www.anipapelier.com.br. Fica o link também aqui na descrição desse episódio. Fica o link do Instagram da Débora também, que ela faz ações de marketing, faz publicidade, faz influencer também, ela é uma influencer também. E fica aqui a nossa gratidão, né? Tanto a Anne Papelier, quanto a Débora, quanto a você que nos ouviu, assistiu até aqui. Muito obrigado. Que Deus possa te abençoar através da história da Débora. Eu tenho certeza que vai te inspirar, te abençoar a ser uma pessoa muito melhor, né? É isso aí, Robert. Isso aí, muito obrigado, Débora. Obrigado eu pela oportunidade, pelo espaço. E que Deus continue abençoando a vida de vocês. Muito show. Obrigado, pessoal. Curta, compartilhe, envie esse vídeo para aquelas pessoas que você sabe que precisa ouvir. Eu tenho certeza que vai ser edificante. Amém. Amém? Fique com Deus. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.